Michel Foucault, o filósofo francês que começou com a sua primeira obra, que foi A Doença Mental e Psicologia, de 1954. Na sequência, o mesmo publicou História da Loucura, de 1961. Por falar em loucura, ele estudou, começou e finalizou muitos estudos sobre o tema loucura, como ele era trabalhado com o passar da época, como ele era tratado. Ele começou a estudar a história da loucura, assim como ele fez com vários trabalhos dele também. O filme Sete Cabeças, que retrata um pouco da filosofia de Foucault, também parte para essa loucura, só que de um modo muito mais direto. O personagem principal do filme, ele é internado em um centro psicológico de reabilitação para pessoas loucas ou de distúrbios comportamentais. Esses distúrbios são maconha, drogas, qualquer tipo de droga e, o principal, pessoas loucas, pessoas consideradas loucas. O Foucault, ele entende dessa marginalização da loucura que temos nos tempos modernos e ele trabalha muito bem nisso, falando de como a loucura é deixada de lado, como os seres loucos são considerados lixo e escória da sociedade. Ele trabalha em sua tese começando a falar sobre os tipos de loucura ao passar do tempo. Como os tempos antigos até os modernos, cada era tinha a sua definição de loucura. A moderna, a contemporânea, atual, é muito mais puxada para o lado medicinal do sentido, deixando a loucura para um método científico mais puxado para o lado da razão, um lado lógico. Pessoas loucas não possuem lógica, não possuem capacidade de pensar, botando no mesmo parâmetro que um animal, desumanizando o indivíduo louco ou um indivíduo em processo de reabilitação. Nós podemos falar diversos exemplos de como a tese de Michel Foucault é preparada para abordagens diretas ou indiretas. Vale salientar que, assim como a tese que nosso planeta não era o centro do universo, muitos consideravam isso loucura, principalmente por parte do cristianismo. Alguns consideravam isso até contra os ensinamentos bíblicos, ou seja, pecado. Muitos consideravam essa tese louca, muitos foram perseguidos por isso, e no final, essa tese será verdadeira. Michel Foucault, de certa forma, trabalha em cima disso. A loucura para Michel Foucault, no meu ponto de vista, é outra visão de mundo que poucas pessoas têm. Assim como os gênios da matemática e da filosofia possuem visões de mundo diferentes do padrão enxergado. Eles conseguem enxergar coisas que normalmente um indivíduo comum não conseguiria, assim como um louco. Michel Foucault acha que nem por isso nós podemos descartar esse ser da sociedade e não ter empatia nenhuma com ele. Neto! Neto, fala comigo! Hã? Neto! Neto, fala comigo! Neto! Neto! Folgado! 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 Ah! Vai, Folgado! Vai, Folgado, vai! Vai! Desgraça
folgado quer se matar, que se mate. Volta, folgado, volta! Volta, folgado, volta! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Volta, folgado, volta! Volta! Por quê? Por quê? Por quê? No filme Monstro de Sete Cabeças, ele também permite uma abordagem que loucos também têm sentimentos, como uma cena que é mostrada de um dos amigos do personagem principal se preocupando muito com o estado atual do mesmo. A cena capitaliza bem essa situação de preocupação, como um ser humano normal sentiria. O trabalho da empatia. Claramente os cuidados psicológicos e médicos da reabilitação em que o nosso personagem principal se encontrava não eram adequados para sua estadia. Acontecia descuidos médicos na área da psiquiatria. É perceptível a falta de preparo dos indivíduos que servem à instituição psiquiátrica, muitas vezes na cena. A marginalização do louco é claro no filme. Sob as condições dos pais do nosso personagem principal, ele claramente não havia uma vida feliz. No único momento de felicidade que ele tinha, no momento de desestresse que ele tinha, o seu pai leva o mesmo para o hospital psiquiátrico. Alguém fora do padrão, alguém que fuma maconha, alguém que não é o filho perfeito, alguém que consome drogas ilícitas, alguém que vai em festas, alguém que picha muro. Esses seres não são normais para a sociedade. Eles são uma falha. Assim como Michel Foucault criticava esses pensamentos. A visão da irmã, que logo no começo do filme apresenta como perfeita, apresenta como dona de um escritório, que faz parte da economia da família ativamente, que consegue produzir um trabalho e se encaixar na norma padrão, elas, para os pais, se mostram como superior, logo no começo da série. Onde a filha exemplar faz o papel de filha exemplar, sendo perfeita, causa uma tristeza clara no filho, em que ele não se sente confortável estando no mesmo lugar que alguém que é considerado bem-sucedido na sociedade. A ideia de marginalizar outra vez é feita nesta mesma situação.